eu já fiz um episódio anterior aí do sono. Eu acabei falando um pouco da minha história, acabei falando um pouco de outras situações. Algumas coisas eu vou repetir, né, porque quem não viu aquele episódio vai poder ter uma noção. E algumas coisas tem novas aqui. Assim como lá tem coisas que não vai ter aqui. Então o episódio é o número 3. Tá? O episódio número 3 é o episódio do sono. Qual que é a intenção desse episódio, então? Como eu venho falando aí nas lives, como eu falo nos vídeos, né? Por exemplo, o vídeo de procrastinação, as lives que eu fiz até o momento, eu fiz fiz 3 lives até o momento. Na quarta também eu vou falar sobre esse tema, né, que um dos maiores problemas aí da humanidade em questão de alta performance, qualidade de vida e tudo mais, é que o ser humano subestima muito o sono. Assim, o sono ele tem uma importância evolutiva, ele tem todas as características, e o ser humano dormia e acordava bem para estar saudável. E as pessoas acabam negligenciando o sono de alguma forma, e isso torna a vida delas um pouco, né, em algumas situações ruins, né, acaba tendo um prejuízo aí nos mais diversos setores da vida. Nesse episódio eu vou explicar um pouco da importância, benefícios e malefícios, né, benefício de dormir bem e malefício de não dormir bem. Quanto melhor você está dormindo, melhor, né, mais útil, quanto mais está regulado o seu sono. E quanto pior você começa a ter aí os problemas de uma desregulação do sono. Então eu vou começar falando dos problemas. Você não tendo sono regulado, tem aprendizado, foco e energia, né, alterados. Então acaba aprendendo e focando menos e tendo menos energia também. Então esse é um dos problemas aí. Compulsões. Como eu fiz um episódio aí só sobre compulsões. Falei sobre compulsão alimentar, sexual, falei sobre a compulsão de compras também, falei sobre mais 2 ali, que é de organização e acúmulo, né, acumulação que diz, o episódio 28. Então quem se interessou aí, veja o episódio 28. Tem recompensas imediatas que se associam um pouco com as compulsões, só que é um pouco diferente, tá? É um outro conceito, digamos assim, que eu uso no canal, recompensas imediatas. É para se referir a tudo aquilo que você vai fazer e vai ter uma recompensa imediatamente. A compulsão é uma forma de recompensa imediata, mas eu não considero bem a mesma coisa. Porque a pessoa que ela tem a recompensa imediata, talvez um dia ela vai ver vídeos curtos, outro dia ela vai ver vídeos longos, outro dia ela vai ver filmes, outro dia ela vai comer alguma coisa altamente calórica. A pessoa que tem compulsão alimentar, não, um dia ela vai comer brigadeiro, outro dia ela vai comer salgadinho, outro dia ela vai comer carne, enfim, é a mesma questão, é a mesma, ambas são recompensas imediatas, só que em se tratando de compulsão, ela é mais focada, né? Nesse sentido, ela foca mais no problema. Então, no caso dessa pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai acabar focando as recompensas imediatas por estar desregulada, inclusive por ter problemas no sono, de fato aí na sua compulsão, no seu problema, sendo ele qual for, né? Eu citei alguns exemplos aqui. Indecisão, então o nosso processo de tomada de decisão ele é regulado com o sono. Você acaba ficando indeciso ou tomando decisões imprecisas ou erros, né? Digamos assim, por estar aí de fato com o sono desregulado. Baixa performance. É natural que se você tiver tudo isso, você vai ter uma baixa performance, então não é difícil pegar essa. Também vai ter mau humor, né? Não citei aqui, mas se você está com problema, por exemplo, na memória, na irritabilidade, qualquer coisa te irrita, você faz as coisas e não dá certo, você toma decisões erradas, você naturalmente vai estar de mau humor também. Então tem esse fator relevante que eu não coloquei aqui. Regular o sono é um passo importante nessa correção. Até em se tratando, por exemplo, de qualquer doença que você tenha, exceto insônia. Por exemplo, qualquer doença que você tenha, uma depressão, uma ansiedade, um déficit de atenção, qualquer coisa que você tem. Imagine o seguinte, para ter um bom diagnóstico tem que regular o sono.
Porque as doenças elas devem ser caracterizadas da seguinte maneira: não pode ter nenhum outro fator que explique isso. Então, se a doença não é o sono propriamente dito, a insônia, então você tem que averiguar esses fatores. E se for insônia, aí você tem que averiguar alguns pontos, incluindo a questão aí da negligência, de você estar dormindo menos do que deveria por estar menos tempo na cama. Que daí no caso não é insônia, é privação. Então assim, tem que olhar essas características. Por exemplo, você suspeita que está com déficit de atenção. Mesmo que o tratamento do déficit de atenção envolva fatores que melhorem o sono, como luz terapia, sono, ajuste da cafeína, aquela coisa, é importante você regular o sono primeiro. Ver se continuam os sintomas e daí você medica. Porque se o problema é sono, às vezes não é déficit de atenção, é privação ou insônia, que é um pouco diferente. Então assim, é muito importante, né? Todas as doenças têm uma certa relação com o sono. E um dos primeiros passos para resolver qualquer doença é resolver o sono. Então esse é um princípio aí que eu aprendi nas minhas aulas de sono com o professor Andrei Maier, grande professor aí. Regular o sono é um passo importante nessa correção, como eu falei. Então, se você tem um problema, como por exemplo uma depressão, uma ansiedade, um déficit de atenção, alguma coisa, você regula o sono, você já está agindo para melhorar esse problema, para corrigir no caso, não aumentar. Então você consegue melhorar na tua situação. Muitas vezes você vai perceber que o problema nem existe. Assim, muitos casos aí eu notei, as pessoas achavam que era depressão, que era uma ansiedade, que era alguma coisa assim. Eu vejo por atendimento clínico e eu notei lá quando eu estava começando, que eu ainda era inexperiente, que eu ainda não entendia muito de atendimento, que quando o sono da pessoa melhorava, todos os sintomas problemáticos sumiam. Tudo que a irritabilidade, a perda de foco, o esquecimento, quando não se tratava de passado por Covid, claro, e outros fatores, tudo sumia. Em vários casos isso aconteceu. Então assim, era claro que o problema era só o sono e não as outras coisas como o que eu pensava. Então, para começar a parte mais do sono mesmo do episódio, não a explicação do porquê o episódio, que foi até agora, digamos assim, eu expliquei em algumas mensagens, alguns tópicos aqui,